Então, eu tenho uma fala agora, nesse horário tardio, inorgânica, de um branco, homem, hétero. Graças a Deus, sou judeu. E, ao mesmo tempo, o que eu digo que me salva de ser judeu, muitas vezes no imaginário de todos, é o contrário, me faz ainda mais branco, mais alguma coisa estranha. E eu queria falar, talvez, mais acho que tantas coisas importantes foram ditas no campo do nosso lugar social tão real que a gente vive, genocídios aqui na nossa cidade, no nosso país. Nesse lugar, eu acho que do preconceito, do racismo, tão presente nas falas que apontaram justamente no sistema político, como isso se apresenta. E eu queria, talvez, nesse dia, que é um dia muito significativo, não sei se isso teve alguma relação com essa escolha, né, pelo menos dessa noite. Hoje, para a tradição judaica, é Yom HaShoah, é o dia de lembrança dos 6 milhões que morreram, e que são representativos, obviamente, de muitos outros milhões que morreram naquele período de fascismo, de nazismo, e, portanto, uma responsabilidade muito grande. E tudo isso, de certa forma, aqui localmente, e às vezes o local é tão mais universal do que a gente pensar, às vezes, coisas planetárias, né? Tudo isso um pouco nesse lugar onde a gente teve essa experiência, a comunidade judaica, de ter num local que era parte uma instituição da comunidade, mas não uma instituição representativa da comunidade, e de termos ali a cena que Joel descreveu, uma cena absurda, né? E que eu acho que talvez gostaria de concentrar esses poucos minutos que eu tenho, antes de eu ser alertado aí das minhas... eu acho que é importante a gente referenciar essa passagem, porque eu acho que ela remete a um olhar que é esse temor, eu acho que foi um pouco falado pelo Amir aqui, um temor de quanto isso está disseminado nas nossas vidas, e a gente não consegue entender, muitas vezes, o que atende, o que é aliado nosso na construção daquilo que a gente acredita, e como a gente pode fazer, muitas vezes, leituras equivocadas, muito provavelmente a partir do medo, né, e escolhas que, na verdade, representam o oposto daquilo que a gente gostaria de honrar. É interessante que a tradição judaica, nos seus tempos milenares, conheceu as várias faces distintas de como o fascismo pode se apresentar, e os judeus foram nomeadores de vocábulos muito diferentes na história da humanidade, palavras como inquisição, conversão forçada, convencimento forçado, guetos, pogroms, holocausto. Todas essas são palavras que foram forjadas no sofrimento e na experiência profunda de lidar com o fascismo, que é, obviamente, a incapacidade de viver, de afirmar a diversidade, na verdade, de querer promover uma hierarquia de direitos à vida, como foram aqui apresentados. E eu acho que é muito importante a gente enxergar isso, porque é inaceitável para a comunidade judaica que vive hoje esse dia de lembrança, a gente ter associado um espaço que fosse da comunidade. Não é o direito de liberdade, de fala, de pensamentos e tudo mais, mas é, acima de tudo, o reconhecimento de que esse fascismo que
se apresenta, que muda de caras, né? E, de novo, os judeus conheceram o fascismo, é muito interessante, porque ele vai sempre querer representar um valor maior, né? Em dado momento, esse valor maior era a religião, em dado momento era a ciência, e você leu como a ciência foi utilizada para carrear essas ideias. E hoje, nos nossos dias, muitas vezes até mesmo os direitos humanos, certos valores que para nós são máximos, muitas vezes podem estar carreando exatamente o mesmo tipo de discurso e de ódio escondido. E, então, acho que é muito importante a gente perceber isso, dentro da comunidade judaica, haver uma autocrítica de como isso é possível, né? Como é possível, e muito cuidado com isso, porque, de novo, aquele não foi um evento representativo da comunidade judaica, né? Não o foi, e do lado de fora desse evento havia pessoas reclamando sobre esse evento, mas não em nosso nome, mas não só isso. Acho que o mais importante para a comunidade não era o ato em si, mas da comunidade como um todo reconhecer a gravidade de como pode esse ovo de serpente se disseminar num lugar onde seria impenetrável. É o que hoje a gente vê na Europa, uma Europa que foi, de certa maneira, tão cuidadosa com o pós-guerra, na questão até mesmo do antissemitismo, que hoje se apresenta como islamofobia, né, mas também antissemitismo. Como é possível na Europa de hoje, né, isso está brotando de novo? Como é possível que lá, com todo o esforço que foi feito, antirracismo, na tentativa de diálogo entre as religiões e tudo mais, com o nível civilizatório da Europa, como é possível que isso esteja brotando de novo? Como é possível que um dos lugares mais civilizados no nosso mundo prefira ser uma ilha? Decida que é melhor ser uma ilha do que ser algo que pertence a uma outra visão de mundo. Isso tudo é muito concreto diante de todos nós. E eu acho que aqui foram mencionadas coisas muito importantes, né, porque a gente vai fazendo alianças erradas, né? Para mim, é gritante que eu faço essa leitura porque eu acho que todos os grupos deveriam fazer sempre leituras muito críticas de si mesmas. Porque, muitas vezes, no nosso discurso, a gente não percebe que apontar no outro é, muitas vezes, a forma dissimulada do nosso próprio racismo e o nosso próprio fascismo. Portanto, a autocrítica ela é essencial. É uma leitura que tem que ser vista e pensada. A comunidade judaica tem agora um desafio que não é perante o mundo mostrar a cara, mas é de reflexão sobre como nós estamos entendendo essa própria história e esse passado. Há 30 anos atrás, num evento que eu organizei e que foi junto com o ISER, e nós tínhamos a presença de um rabino dos Estados Unidos presente no Rio de Janeiro. Esse rabino foi, por desejo dele de conhecer as religiões afro-brasileiras, ele foi visitar a Mãe Beata, que na época representava, era líder espiritual de 1 milhão de pessoas na Baixada Fluminense. E daquela experiência, porque era no meio de uma guerra silenciosa, uma guerra fundamentalista, uma guerra religiosa que aconteceu, de certa maneira, silenciosa no Brasil, né? Naquele momento, Mãe Beata chamou um repórter do O Dia para que tirasse uma foto dela naquele encontro com um rabino. Porque para a Mãe Beata aparecer com uma religião que era aparentemente uma religião com respeitabilidade universal, era uma maneira de reconhecimento, de legitimidade. E ela
naquele encontro, numa passagem, ela pede a esse rabino, que era uma pessoa muito querida e especial, que abençoe ela. E ele põe a mão na cabeça da mãe Beata e faz uma bênção. E a mãe Beata tinha chamado esse jornalista que tira uma foto. E no dia seguinte, essa foto aparece no metade da primeira página do dia, esse rabino com a mão sobre a cabeça da mãe Beata, dizendo, Axé, Rabi. Né? E eu fui chamado para uma reunião de algumas pessoas, e essas pessoas me cobraram. Que foto é essa? E eu disse, essa é a foto mais incrível, mais maravilhosa que a comunidade local judaica pode imaginar. Ali, juntos, né, diante de um grupo que tinha a sua liberdade religiosa sendo cerceada, né, diante daquilo, nada melhor do que justamente os judeus, com toda a estranheza que tem, muitas vezes, para a comunidade maior, está irmanado com aquele que talvez no Brasil mais represente essa história daqueles que viveram o fascismo, essa transformação, essa transformação do outro em animal, essa transformação do outro em um menos. Né? Essa é a imagem que é espetacular, porque ela, sim, ela fala em nome daqueles que morreram, desses 6 milhões, e eu falo desses 6 milhões não como uma coisa exclusiva, como um sofrimento exclusivo, mas como um evento, historicamente, os judeus têm esse lugar. Eles têm esse lugar em que nós somos marca presente da incapacidade de aceitar a diversidade, e é, portanto, para nós, muito importante que a gente esteja ali brigando muito conosco. Primeiro conosco, porque eu acho que essa é uma face do fascismo, né, que é muito impressionante. Em cada um de nós, alguma coisa dela se encaixa. Né? Frases que já foram ditas de que é um instinto humano. Né? Frases que representam alguma coisa do ser humano que não consegue celebrar o amor, celebra, na verdade, o medo, do ser humano que não consegue afirmar a diversidade e reconhecer que somos todos... há uma unidade nessa vulnerabilidade de todos nós, né? De não conseguirmos afirmar isso e reconhecer isso, é onde esses ovos são sempre plantados. E eles são sempre plantados num lugar que você não acreditaria que eles pudessem ser plantados. Né? É uma luta muito profunda de todo ser humano. Eu queria terminar com, rapidamente, 2 menções para falar como essa história, e eu acho que aqui é uma maneira, talvez, muito antiga de sintetizar como o ser humano briga com essas dimensões fascistas em nós. Vem do sábio Hillel, que há quase 2000 anos, ele era contemporâneo de Jesus e provavelmente no mesmo universo da onde esses pensamentos nasciam. Ele dizia 5 coisas fundamentais, e elas foram ditas aqui, mas num lugar muito humano, muito perto de cada um de nós, não no nazista em Nuremberg, não no militar ali ou aqui, mas muito mais perto de você do que você imagina. E ele dizia o seguinte: não se isole da comunidade. Né? Não se afasta da comunidade. É um pouco o que foi dito aqui, a Mir mencionou isso. Esse lugar não há salvação sozinho. Né? A comunidade é o lugar da qualidade de todos nós. Né? Por mais que a comunidade, às vezes, seja injusta, nunca se isole dela, lute dentro desse universo da comunidade. Nunca se sinta seguro do seu pensamento, da sua construção ideológica até o final da sua morte. Seja um desconstrutor sempre, né, disso que pode ser uma fachada onde esses ovinhos podem ser plantados. Terceiro,
Nunca julgue o seu semelhante até passar pela situação em que ele se encontra. Ah, muito difícil. Nunca faça nenhuma afirmação que você não tenha de experiência própria. E a quinta é: nunca diga, quando eu for livre, quando eu tiver tempo, eu vou estudar e vou me refinar, porque esse tempo não se encontra, tempo se faz. Aqui tem 5 coisas fundamentais para cada indivíduo aqui, seja de que espectro ou de que grupo diverso for. Não se isola. Nunca acredita naquilo que a tua mente te diz que é a certeza, é o certo. Nunca julga ninguém sem estar no lugar do outro. Nunca fale de nada que você não tenha experiência direta. E nunca deixe de buscar se refinar. Nunca deixe de estar em encontros como esses, onde a gente tenta compreender mais, ouvir mais, né? Estar juntos mais. Porque esses tempos de refinamento, eles nunca vão aparecer se você não fizer esses tempos. Eles não se encontram, né? Essa é a alienação maior da vida, a nossa expectativa de que em algum momento a gente vai ter essa possibilidade. E eu termino, já acabou meu tempo, e acho que a gente não precisa mais essa noite, mas acho que o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, numa noite como hoje, em que a gente lembra do sofrimento de todas as pessoas que pereceram naquele evento que foi de culminância de fascismo na Europa, num lugar tão civilizado, tão inacreditável que aqueles ovos tivessem sido plantados ali, que aquela banalidade pudesse ter se implantado em meio a pessoas com tanto acesso a tantas coisas, né? Mas um chamamento a todos nós, para o momento que nós estamos vivendo, porque há uma nova cara, há uma nova maneira disso se apresentar, mas isso é algo muito antigo, que o sábio Hillel e outros, obviamente, apresentaram em lugares dentro de nós, que estão ali capacitados a fomentar, a oferecer espaço fértil, é como na imagem lá da sua Zika, Amir, dessa água parada em cada um de nós, em que a gente tanto pede para as pessoas para ajudar, e como é difícil em casa, ali, no seu lugar, na sua jardineira, como é difícil enxergar que ali tem um lugar pronto para receber esses ovinhos. Obrigado.